Fala, minha gente, o mundo está em pânico. Parece que chegou o anticristo de forma oficial. Vamos assistir agora a apresentação dele ao público. Segundo o que estão dizendo aí, ele já realizou milagres, já encomendou a partida do Papa. Segundo ele, a partida do Papa foi por causa do movimento que ele fez. Parece que ele fez uma passeata, um movimento espiritual e o Papa partiu, porque ele é o novo Papa, é o que estão dizendo. Eu já assisti algum conteúdo dele, achei interessante, então eu vou reagir com vocês. Este aqui que nós vamos assistir agora, eu assisti 3 minutos, eu achei bem interessante para assistir o resto com você. Vamos reagir junto a esse vídeo. Já começou com um lado sombrio, vou colocar aqui na imagem. Já começa com um ambiente sombrio, como você pode ver ali, ó. Um ambiente totalmente sombrio e ele fica elevado. Eu confesso que essa entrada dele aqui já é perturbadora, porque é bem sombrio mesmo. Nós somos acostumados com cultos claro, né? Muita luz. Aqui é tudo escuro. O palco, repare também que o palco fica bem elevado, então todos têm que olhar para cima. Não é nem assim, né? No palco normal é assim mesmo, cabeça inclinada para olhar para ele. E ele, repare que ele não olha para baixo, ele olha reto, como se ele não olhasse para o público, né? Não quer, de alguma maneira, ele não quer olhar para as pessoas, ele quer olhar para frente, uma postura ereta no rosto dele, mesmo estando elevado. Isso que me assusta, realmente me assusta isso aqui. Tenho medo que seja o anticristo mesmo. Mas pelo que eu já assisti, já acompanhei, parece que ele é. Mas vamos assistir esse vídeo aqui e outros para juntos a gente chegar a uma conclusão se realmente ele é o anticristo. E que Deus abençoe Muhammad e a família de Muhammad, os imãs e os Mahdi e o Salam Taslimá. Musa, alayhi salam, Moisés disse: é assim que vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que não foi ideia minha. Se esses homens morrerem de morte natural e sofrerem o destino de toda a humanidade, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo e a terra abrir sua boca e engolir eles com tudo o que lhes pertence e eles descerem vivos ao reino dos mortos, então vocês saberão que esses homens trataram o Senhor com desprezo. Aqui ele já começa com uma doutrina do medo. Já é uma imposição religiosa, né? Tenha medo de Deus, porque senão a terra vai se abrir, você vai cair, vai ser consumido pelo fogo. E é um fogo eterno ainda, tipo assim, não é por um período só, né? Você vai para lá e vai ficar lá a eternidade toda queimando. Não existe nada pior que isso, né? Então é a imposição do medo. Já me dá medo se isso fosse real, né? Só para deixar claro, eu não sou ateu, eu acredito em Deus puro, perfeito no amor. Então, para mim, Deus jamais criaria algo para nos punir, sendo que ele não nos fez perfeito. Tu entendeu a moral? Se ele não nos fez perfeito, como que ele vai nos punir? Então, por amor, ele nos dá a oportunidade de evoluir entre vidas e vidas. A salvação de Jesus, ao meu ver, é uma nova oportunidade. Ó, fez caca, volta, tenta de novo. E assim a gente vai indo num ciclo até que a gente vai se purificando e melhorando como pessoa. Aqui ele já impôs um medo. Um ambiente sombrio, um monte de adoradores. Filmaram todos os adoradores para mostrar que ele tem seguidores. Assim que ele terminou de dizer isso, Repare que todo mundo usa um gorro na cabeça. Então é a marca dele, entendeu? Se não me engano, a marca da besta era uma marca na testa. Será que não é esse gorro aí a marca da besta? Né? Será que não é esse gorro? A gente sempre pensou que seria uma marca na testa. Chegou a calcular também que poderia ser um chip, né? Um chip implantado aqui nessa região, que é uma região que mais tem energia no nosso corpo gera, ou aqui nessa região da mão. Vou colocar aqui na imagem, aqui, ó.
essa região da mão é onde mais gera energia, né? Aqui é assim, e na testa. A gente sempre pensou que seria um chip, uma tatuagem, um chip, mas ele está utilizando um gorro. Interessante isso aí. Se eu não estou enxergando bem, as mulheres não utilizam, é só os homens. Ali, ó, mulher não está utilizando. Isso, o chão sob eles se partiu e a terra abriu sua boca e os engoliu. E suas famílias, e todos os associados. Eu vou voltar ao vídeo, que parece que passou um fantasma lá atrás. Passa um fantasma ali, hein? Olha, na esquerda, na direita Desprezo. dele. Assim que ele terminou de dizer isso, o chão sob Eu vou pausar. Ó, bem que assim, ó. Parece que passa um vulto ele ali. se partiu e a terra abriu sua. É, deve ser uma pessoa, mas também de preto. No escuro parece um fantasma na imagem, mas eu acho que é uma pessoa. Não vamos sensacionalizar tanto assim e dizer que é um vulto, né? Boca e os engoliu. E suas famílias, e todos os associados, a Corá, junto com seus pertences, eles desceram vivos ao reino dos mortos. Com tudo o que possuíam, a terra se fechou sobre eles, e eles pereceram, e desapareceram da comunidade. Ao ouvirem seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Ontem, os Ansar do Imam. Ó, o que que eu imagino que é essa cena aqui? A terra abriu, consumiu as pessoas. Para mim é um terremoto. Um terremoto abre crateras. Algumas pessoas nessa catástrofe ambiental, as pessoas caem. Aí vem a lenda. A lenda é que o Deus abriu a terra para consumir as pessoas. Numa catástrofe, a gente sabe que até inocentes morrem, né? Até porque não dá nem para julgar quem é vilão e quem é inocente, né? Então, dá uma enchente, morre todo mundo. Uma tempestade aí que dá acidentes, maremoto, terremoto, vai todo mundo. Então, como é que eu vou julgar quem é bom, quem é merecedor de ser consumido? Isso aqui, ao meu ver, são terremotos, cara. Abre buraco no chão, fissuras no chão. Algumas pessoas caem e vira lenda. Vira lenda que foi Deus que causou isso. Nada a ver. Bom, eu tenho outra opinião sobre isso, mas é para outro vídeo. Al-Mahdi, alayhi salam, os Ansar do Caim da família de Muhammad, Alá, o Altíssimo, e sua família. Aqui ele fala muito da religião deles, né? Que ele vai falar muito sobre o Islã e os muçulmanos. Que, pelo que eu entendi, se eu não me engano, ele tem as duas linhagens no sangue dele. Ou cristão, alguma coisa assim, vamos ver. Estou realmente animado Adoração, ele levanta a mão. para fazer parte disso. Tenha orgulho. Os melhores Ansar na face da terra foram para os 4 cantos da terra, para protestar contra o falso Papa e o falso papado e para dar boas novas do aparecimento do verdadeiro Papa. Porque a Igreja Católica ela foi construída em cima de mortes. Seus seguidores matavam pessoas que não aderiam à católica. Então, tudo que é construído em cima de pavor, morte, medo, eu não sigo. E eu venho de linhagem católica, na minha família católica, eu fiz primeira comunhão, mas eu não aceito isso até porque é a igreja que mais tem pedô, né? Dentro dos uh, seu lado sombrio dela, né? Então é uma igreja totalmente controversa. Respeito quem, quem frequenta, mas a gente tem que entender que existe pessoas boas dentro da religião, da católica, qualquer uma ou outra, mas também existe pessoas perversas. E o falso papado, para mim, é um jogo de interesse, um jogo político. Eles vão eleger um papa sempre que está de acordo com dos interesses deles, que é esconder a verdade. Primeira coisa, esconder a verdade, esconder sobre aliens. Embora eles deixem bem claro na própria vestimenta do Papa, tem sinais de alienígena
nas escrituras, nas paredes, nas pinturas das igrejas, tudo tem sinais de alienígena, mas a gente não pode falar disso porque a gente é louco, né? Concordo com é falso o papado, né? E é falso o papa, concordo com ele, mas que ele é o novo papa, aí já ele está impondo isso, né? Ou seja, unificar a religião, gerar uma própria religião, vamos ver. Os Ansar carregaram a mensagem divina e a entregaram a igrejas e cristãos no Equador, Venezuela, México, Tailândia, Filipinas, Senegal, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Sérvia, Canadá e muito mais significativamente O Brasil não foi citado. ao próprio Vaticano. Os crentes estavam na multidão diante do falso Papa na Páscoa, o próprio dia destinado a comemorar a ressurreição de Jesus, alaihi salam, dos mortos. E eles deram boas novas da ascensão do ressuscitador. Eles levantaram as bandeiras de lealdade a alaihi. As bandeiras de não há Deus, senão Deus, e Muhammad é o mensageiro de Deus. E Ali e os imames são as provas de alaihi. E os Mahdis são as provas de alaihi. E menos de... vídeos sobre ele. A gente vai minuciar isso aí. Vamos juntos, tá? Deixa o seu comentário, o que você acha. Se você acha que ele é o anticristo. Se você acha que tem coerência no que ele fala. Tem muito conteúdo sobre esse homem. Esse homem, ele já está demonstrando ter poder sobre líderes. Isso é perigoso. Ele está fundando uma religião. Dê sua opinião. Eu vou ler cada comentário para entender a visão de vocês, para entender o que vocês pensam, para nós chegar a uma conclusão juntos, tá bom? Se inscreve no canal que eu vou colocar mais vídeos. E eu vou deixar aqui no canal o meu grupo VIP do WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do canal. Clica para entrar no meu grupo, que lá eu vou sempre postar a atualização dos vídeos e o meu trabalho também, né? Que eu sou, como você pode ver aqui no título, eu sou terapeuta, metafísico, terapeuta espiritual, emocional, trabalho com energia interna, trabalho com destravar da vida, trabalho com desbloqueios emocionais, travas emocionais e feridas emocionais. Às vezes eu utilizo a parte emocional para destravar, às vezes eu utilizo a parte espiritual, tá bom? O que isso quer dizer? Às vezes o bloqueio da gente é emocional, é uma ferida emocional, é um trauma, mas às vezes é um obsessor, é magia negra. Então eu trabalho todo o lado metafísico para destravar a tua vida, tá bom? Então entra no meu grupo, vou deixar o link na descrição. O grupo é fechado, se você quer entrar para conversar não dá. Se as pessoas tiverem interesse de conversar, eu vou criar um outro grupo, até eu vou criar um outro grupo de bate-papo, tá bom? Mas esse aqui é fechado. Eu vou deixar os dois grupos na descrição, tá? Um grupo privado, onde só eu posto, e outro grupo de bate-papo, tá bom? Vamos continuar. De 24 horas depois, um grande milagre. E sinal ocorreu. Um sinal não menos grandioso do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso Papa. Ele foi morto apenas pelo sopro dos crentes entoando Libeik Yabos Tzadik. E o trono... Tu viu? O pessoal fica lá gritando o grito de guerra, que a gente não sabe o que quer dizer. Vamos descobrir nos próximos vídeos. E ele dá a ordem e parou. Isso é bem nítido, bem sintomas de uma seita. Da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes com Josué, filho de Nun, alaihi salam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e os sons de suas trombetas fizeram as poderosas muralhas desmoronarem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alaihi salam,
que chamou fogo do céu, para mostrar ao povo onde está a verdade. Na Bíblia, quando Elias chama o fogo do céu, nitidamente ele tinha apoio de tecnologia. Mas como que tinha tecnologia naquela época? O que que é apoio o fogo do céu? Um avião joga bomba. O avião joga bomba. Apoio do céu, né? O soldado tá lá na batalha, joga bomba, né? Tantos quilômetros à frente, o exército inimigo. Então, vai lá e joga uma bomba, tá? Então, fogo do céu. Como que Elias jogava fogo do céu há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás? Tecnologia que existia naquela época só podia ser extraterrestre. Como a linguagem do povo naquela época, sem tecnologia, não existia a palavra avião, não existia a palavra inteligência artificial, as palavras, né? Não existia computador, para eles eram carruagens voadoras. Então ele descreve na Bíblia como carruagem de fogo, tá? Vamos voltar aqui para entender de novo. Importante do que o milagre de Elias, alaihi salam, que chamou fogo do céu, para mostrar ao povo onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada. E diga, a verdade chegou e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está sempre destinada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara e nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo, pois o título de Papa não é um título comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vice-regente e sucessor de Jesus Cristo. O Papa que... Explicando isso aqui, tá? Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, e ele fala, você é Pedro, como uma pedra que edifica a minha igreja, ali é como se Jesus tivesse nomeado o primeiro Papa. Então, de Pedro, né, de Simão passou para Pedro, que é pedra, de Pedro, seus descendentes deveriam ser os herdeiros desse papado. A igreja, ela elege diante, pelos seus cardeais. Não é os descendentes de Pedro, são os cardeais. Eu acho que ele quer dizer, talvez ele seja descendente de Pedro, não sei. Não, vamos assistir os outros vídeos dele, porque para mim também é novo isso. Embora eu estudo muito religião, estudo a Bíblia, estudo outras religiões, mas é mais superficial. A gente precisa, por exemplo, ele está falando coisas aqui que para nós, brasileiros, é novo. Então a gente precisa estudar isso para entender. se sentava no Vaticano afirmava ser o porta-voz de Jesus, regente e sucessor de Jesus Cristo. Por é um título comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vice-regente e sucessor de Jesus Cristo. O Papa, que se sentava no Vaticano, afirmava ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus. O Papa que recém morreu, né? Esse vídeo aqui é em 6 de maio. Nessa semana estão escolhendo um novo Papa. Então ele está falando do Papa que morreu semana herdeiro passada. De Jesus, o sucessor de Jesus e a voz divinamente nomeada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus, alaihi salam, nomeou seu sucessor em sua vida e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando disse: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu." Então Jesus, alaihi salam, nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão." Um adendo aqui, ó. Jesus disse que viria um Consolador. Para nós espíritas, né? Embora eu estou agora alinhado mais ao povo hindu, xamanismo, mas eu passei pelo católica, também
trabalho na casa espírita, trabalhei em casa espírita, né? Eu não sou espírita, eu sou espiritualista livre agora, né? Eu não tenho uma doutrina fixa. Eu pratico espiritualidade livre, livre de dogmas, livre de crença limitante. Totalmente conectado com a fonte, com Deus. E ele coloca aqui como... Vamos voltar aqui para entender de novo. Consolador. Aqui, ó, Consoladora. Primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. O Consolador. Para o Espírito Consolador é Allan Kardec. Alguns acreditam que foi Chico Xavier, mas a maioria, 90%, é Allan Kardec, tá? Agora ele vai dizer provavelmente que ele é o Consolador. Ele disse, portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão, outros vocês açoitarão em suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Ele também disse, por causa disso, Deus em sua sabedoria disse, enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e outros eles perseguirão. Claramente, Jesus... Tu viu que tem muitas mulheres, né? Eu achei que era só homens, tem muitas mulheres. Falou de profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e outros eles perseguirão. Claramente, Jesus falou de profetas que viriam após ele, e ele nomeou o principal entre eles. No entanto, eu lhes digo a verdade. É conveniente, disse Jesus, para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu partir, eu o enviarei a vocês. E nunca houve um homem na história que reivindicou ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah, Alá, o Todo-Poderoso e sua família. Que a paz esteja com você. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa. E como todo profeta fez antes dele, Davi nomeando Simão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro, assim. Também Muhammad nomeou seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib alayhi salam que após ele viriam 12 imames que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores do Imam al-Mahdi alayhi salam. Os Mahdis Muhammad ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, o remanescente de Deus na terra, Baqiyatullah. É filho de Nerges alayhi salam, descendente de Simão Pedro, e de Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali alayhi salam. Melhor da criação. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão, Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro. Então, ele é da linhagem de Pedro, isso? De Simão Pedro? Que daí vem o Muhammad, e aí teve 3 sucessores, ele é um deles, ele é Abdullah Hassan, o novo Mahdi, é isso? Mahdi? E legítimo Papa. Eu sou a prova para Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe.
Eu sou como Zulkarnaim, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Vamos voltar para escutar isso aqui? Ele é descendente, ele é o novo Papa, ele é o. Ele não se coloca como Jesus. Ele não é aqueles loucos que falam sobre a reencarnação de Jesus. Deus através de minha mãe. Eu sou filho. Ele se coloca como sucessor dos cristãos, do cristão pela mãe, e muçulmano, o Islã, não Opa, entendi. e o Vamos lá. sangue do melhor da criação, Muhammad salam, descendente de Simão Pedro e de Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali alayhi salam. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os três primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão. O Consolador é o Ahmad. Ele é o sucessor dele. Então ele é sucessor de todo mundo. Ele é sucessor de Simão, o Pedro. Ele tem linhagem cristão, judeu e muçulmano. Ele é proprietário, dono, herdeiro de toda a terra. Pedro, o sucessor. Ele dizendo, não é eu que estou dizendo, ele está dizendo isso. Ele é o novo padre, o novo papa, e claro que duvido que a Igreja Católica vai aceitar isso, né? Já estão até escolhendo outro papa. Ele vai dizer que é um falso papa. Mas ele está dizendo que ele está dizendo que então Jesus não é Deus. Ele está dizendo que ele é o sucessor de Jesus. É isso, né? Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Judeus. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Inclui judeus. Eu sou como Zulkarnaim, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. De acordo. O que quer dizer prolongará seus dias? Os dias dele vão ser mais que 120 anos, que a Bíblia fala que as pessoas só vivem 120 anos. Ele vai viver mais que 120 anos ou prolongará os seus dias, nós todos na Terra vamos viver mais de 120 anos? Porque já está previsto pela ciência que daqui a 30 anos as pessoas vão viver mais de 250 anos, porque a ciência vai evoluir tanto que vai ter cura para a velhice. Então, daqui a 10 anos vai começar remédios para a velhice e daqui a 30 anos vai ser normal. Então, as pessoas devem viver mais de 180, 200 anos. Isso já é dito pela ciência. Então, será que ele vai dizer que ele prolongou a vida da gente? É que profecia é meio complicado de entender. Uma coisa que você pode perceber nas profecias é que a gente só entende ela depois que acontece. A gente sempre entende errado. Aquele profeta, o Nostradamus, todas as profecias dele eram mal interpretadas. Depois que acontecia, aí entendia. Mas nunca antes. Então sempre a gente entende errado a profecia. Com vocês, Jesus, alayhi salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Do Senhor prosperará em sua mão. De acordo com vocês, Jesus, alayhi salam, não teve descendência. De acordo com vocês. Não é com ele.
Jesus não teve descendente. Vamos ver o que ele vai dizer. De acordo com vocês, Jesus, alaihi salam, não teve descendência e seus dias foram interrompidos. Mas Vamos ver. eu sou esse servo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Não falou que teve descendência. Não falou. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Ouçam-me e obedeçam. Vou voltar aqui. Ele falou governantes ou ele E eu falou fui pessoas? feito governante sobre todos os seus Governante. bens. Agora, ó Sobre todos os cristãos seus do bens? Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Ah, ó cristãos. Ele está falando com cristão e não com judeu. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos, alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja Paulo é falso, desviou do caminho. Aí eu concordo com ele. O Paulo, para você entender, Paulo é. O nome do Paulo era Saulo. E ele perseguia judeu. E ele era contra Cristo. Ele perseguia judeu. Ele tentava matar eles. Aí, segundo o Paulo, apareceu Jesus, depois de morto, apareceu para ele e mudou o nome dele para Saulo. Por isso que ele fala Saulo Paulo. Ele falou que Jesus, Saulo? ouçam-me e obedeçam. Agora, Não. ó Saulo mudou o nome para cristãos Paulo. do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou Ó. um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos, alaihi salam. Paulo é falso e os desviou. Paulo é falso. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Para substituir Judas, porque tinha 11 discípulos com o suicídio, né, de suicídio, que eu não tá bem explicado isso aí, de Judas. Aí ficou 11. Então ele nomeou Saulo para ficar 12. Só que o Saulo, ele criou a Igreja Católica. Toda a Igreja Católica é baseada no que Saulo pregou. Só que ele apresentou um outro Jesus pós-morte, pós a crucificação, que não bate com o Jesus em vida. O Jesus em vida pregava o amor, pregava pregava amar a Deus, mas perdoar seus inimigos, dividir o teu pão. Jesus falava que não veio para trazer guerra, e sim para trazer amor, justiça, caridade. E o Saulo pregou um outro Jesus. Um Jesus que se tu não se converter, tu vai para o inferno. Que tu vai arder no inferno. Então, toda a igreja católica ela é baseada nas cartas, nas é o nome lá que dão para... As cartas de Saulo, de Paulo. Toda a igreja é baseada nisso. Tem coisas que são boas, são coisas interessantes escritas por ele, que eu até concordo. Mas em 70% é doutrina do medo. Doutrina do medo e um Jesus diferente do que a gente viu em vida. Para mim, o verdadeiro Jesus é o que está nos quatro evangelhos dos seus discípulos, né? Agora, tem também evangelhos fora da Bíblia que também eu acredito também, que são dos outros discípulos de Jesus, né? Os 12, né? Os 12 escolhidos, inclusive tem até de Madalena. Ele está dizendo que é falso, por quê? Porque Saulo, o Paulo, criou a Igreja Católica em cima dessa doutrina, dessas cartas. Desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus. A igreja sempre foi corrupta, né? Foi uma igreja que matava pessoas porque tinha uma fé diferente da dela. A Igreja Católica, no começo, para você entender, era perseguição, né? Perseguição da igreja. Ela chegava naquela época não existia grandes metrópoles, né? Não existia uma São Paulo, uma Porto Alegre, uma Paris. Eram vilarejos. Então ele chegava, os soldados, os cavaleiros da igreja,
e convertia as pessoas. Quem não se convertia, eles queimavam na fogueira. Então, qual é o teu Deus? Ah, o meu Deus é Odin. Ah, então para de rezar para Odin e reza para Jesus. Não, não aceito. Então queima na fogueira. Apanhava antes, né? Apanhava, torturava até a pessoa negar. Alguns com medo, né? Até por coerência, perder a vida, acabavam se convertendo. Nem que seja de boca para fora. Então, eles colocavam uma cruz naquela vila e abriam uma igreja. Tinha uma igrejinha que ficava lá um iniciante a padre, depois vinha a ser padre, ou ficava preparando o povo para a chegada de um padre, tá? Então ela foi colocando igrejas em várias cidades assim. E as pessoas tinham que dar 10% do seu ganho para manter aquela igreja, para poder construir uma igreja maior, melhor, tá? Isso não era a comunidade se juntando para criar aquela igreja, era imposto pela católica e tinha apoio do governo. Então, isso foi gerado, essa igreja foi gerada em cima de mortes, pessoas morreram para poder ter aquela igreja. Então, é aí que eu entro no ponto. Deus é amor, é vida, Deus dá a vida. Como é que eu vou apoiar algo que gerou mortes, que gerou tortura? Imagina quantas crianças ficaram sem os seus pais porque os pais não se converteram. E ainda por cima, a gente sabe do abuso, né? Além de ter a pedofilia dentro da igreja, imagina os cavaleiros, o que faziam com as mulheres quando matavam os maridos e ficava lá a mulher, uma menina de 16 anos sem pai. Imagina o que acontecia com essas mulheres. É só vocês olhar, é só vocês assistirem as séries de Vikings e do tipo na Netflix. Tem umas 2 ou 3 séries lá que mostram bem como é que era aquela época. Vai entender o que eu tô falando. Nem defende os oprimidos. A igreja de Jesus defende todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho. A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei. Se você tem dúvidas sobre mim ou sobre o que eu digo, então eu não digo a você para me seguir cegamente. Eu digo a você, volte a Hashem se você for judeu. Se você for cristão, volte e ore e pergunte a Jesus. Se você for muçulmano, volte e pergunte a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês todos não afirmam ter Deus com vocês? Voltem e perguntem sinceramente ao Criador. Este homem está mentindo ou não? Deus não disse no Tanakh? Responder, antes de ouvir, isso é tolice e vergonha. Jesus não disse, não julgueis pelas aparências, mas julgai com justo julgamento. Allah subhanahu Vamos refletir sobre isso aqui. Então, eu digo sobre o... Então, eu não Vamos refletir sobre cada frase que ele fala aqui, que é interessante. Ó. Bem rapidinho. digo a você para me seguir cegamente. Eu não digo a você para me seguir cegamente. Só que depois de todo o discurso, das entrevistas que ele dá, e unindo religiões, tu acha que quantas pessoas vão deixar de seguir cegamente? Esse cara já tá cheio de seguidores. Ele já tem milhões de pessoas seguindo ele na região dele e até em outros países. Logo, logo vai ter igreja aqui no Brasil por ele. Eu digo a você, volte a Hashem se você for judeu. Se for judeu. Se você for cristão, volte e ore e pergunte a Jesus. Tá, então eu vou fazer uma oração para Jesus. A gente sabe que a oração, muito raro a gente escutar a voz de alguém. Eu nunca escutei a voz de Deus numa oração normal, só mesmo com expansão de consciência. E expandir a consciência requer muito trabalho. Muito, muito trabalho. Tu tem que controlar teus pensamentos, a tua alimentação, tem que jejuar, não comer carne por uns 15 dias, não ter atividade sexual por uns 15 dias. Você tem que controlar pensamento, o que você escuta, o que você assiste, as pessoas ao teu redor, para poder expandir a consciência ou
utilizar a ayahuasca para te ajudar. Mesmo com a ayahuasca, você tem que fazer a dieta de tudo isso aí, pelo menos por uns 7 dias. Aí você pega e vai perguntar para Jesus. A maioria das pessoas não fazem isso. 99,99% das pessoas não vão fazer isso. Mas depois dessa lavagem cerebral, tu acha o quê? A gente está carente de um líder assim. Nós estamos carentes. Falar tudo agora, mas eu vou falar nos próximos vídeos. Vamos finalizar isso aqui então. E me siga, se inscreva. Eu vou te passar mais informações nos próximos vídeos desse homem aqui, que eu não vou acusar de anticristo, porque eu não faço falso julgamento. Até porque ele mesmo falou, não julgue pela aparência. Até não dá nem pra jogar pela aparência, que parece ser abençoado, né? Parece ser abençoado fisicamente, então não dá nem pra jogar pela aparência. Uso aquele gorro ali, sempre utilizando aquela roupa escura, uma jaqueta, jeans, alguma coisa assim. Acredito que ele deve ter um colete à prova de balas. Acredito que tem. O próprio gorro pode ter alguma coisa embaixo dele para proteger sobre um atentado, né? Esse tipo de pessoa que se expõe assim é bem protegido. Se você for muçulmano, volte e pergunte a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês todos não afirmam ter Deus com vocês? Voltem e perguntem sinceramente ao Criador. Este homem está mentindo ou não? Deus não disse no Tanakh? Responder, antes de ouvir, isso é tolice e vergonha. Jesus não disse, não julgueis pelas aparências, mas julgai com justo julgamento. Allah subhanahu wa ta'ala não disse no Alcorão, ó vós que credes, mesmo que uma pessoa perversa venha a vós com notícias, então verifiquem-nas, para que não prejudiquem um povo por ignorância e se arrependam do que fizeram. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Espírito Santo, a Jesus, aos profetas e mensageiros, aos arcanjos acima, que testemunhem em meu favor e mostrem ao povo um sinal. Bom, tá aí o vídeo do tal candidato a anticristo ou novo Messias. Tem várias opiniões sobre ele. Vamos assistir mais vídeos sobre ele. Provavelmente eu vou fazer uns 10 vídeos sobre esse cara, porque ele é muito... É a novidade no planeta. É o que está sendo falado no momento. Vamos junto desvendar isso aqui, para a gente não fazer falso julgamento. E vamos torcer que nada de ruim aconteça, que realmente traga paz no planeta, que não seja o anticristo. Vamos torcer, né? Até porque, como falei, se vir o anticristo, vai vir Deus, vai vir Jesus, né? Mas eu não acredito nisso. Para mim, o anticristo é um sentimento. Cristo é um sentimento de perdão. É o arquétipo de Jesus, é o sentimento de perdão, de perdoar, de caridade. Então, tudo que a gente faz contra isso, para mim, é anticristo. Então, quando eu brigo com meus pais, eu brigo com a minha esposa, quando a gente trai, quando a gente rouba, quando a gente faz calúnia, fofoca, difamação, a gente está sendo anticristo, tá? Quando a gente aborta, a gente está sendo anticristo. Aliás, está sendo... anticristo. Tudo que a gente acaba com a vida, a gente está sendo anticristo, tá? Maltratos com animais é anticristo. Então, para mim, anticristo para mim é um sentimento. E isso está na Bíblia. Na Bíblia está escrito lá. Anticristo é um sentimento que está dentro da gente. Está escrito na Bíblia. Tá? Se você quer, eu trago isso. Comente aqui que eu vou te trazer o versículo certinho. Tá bom? Peço que me siga. Acompanhe aqui. Eu vou deixar na descrição aqui o grupo VIP, que é onde eu coloco
conteúdo do meu trabalho, não é para bate-papo. E vou deixar também um outro link de um grupo de bate-papo. Vou criar um grupo novo, tá? Para vocês conversar entre vocês, tá bom? Vai ter algumas regrinhas, né? De oferecer trabalho de terapia, não, porque é o meu trabalho, então respeito o meu trabalho. Se você é terapeuta, cria o teu grupo, divulga o teu trabalho. No meu grupo é para falar sobre esse conteúdo aqui e outros do tipo, tá bom? Compartilhar informação, mas não trabalho, tá bom? Se quiser algo mais profundo, uma conversa terapêutica, no meu site, tá aqui na tela, munai.com.br. No meu site você consegue contratar uma conversa terapêutica comigo, uma conversa inicial, onde a gente vai analisar o teu caso, a tua dor, teus sintomas, uma conversa sem julgamento. Eu tenho muita facilidade de conversar com mulheres, porque eu vivi com 7 mulheres, então eu sei que a dor das mulheres, que elas passam. Eu me criei com 7 mulheres, 7, 8 mulheres, fora as amigas delas, mãe, tia, avós, tias, primas, irmã. Então eu me criei com mulheres, sou o único homem. Hoje eu vivo com 2 mulheres. 90% das minhas clientes são mulheres. 90%. De cada 20, aliás, 95. De cada 20, 19 são mulheres. Eu só atendo homem quando um ou outro me procura ou as esposas trazem eles. Atendo por chamada de vídeo o planeta todo, tá? Então você fica na sua casa, eu vou te mandar o link, você clica e a gente conversa, tá bom? Mas a minha especialidade, além de trabalhar com mulheres, eu sou homem, eu sei o que o homem sente, eu sei o que o homem pensa, eu sei o peso que o homem carrega. Então, se você for homem e precisa de um terapeuta diferente, que te entende, é uma oportunidade. Entra no meu site, contrata a conversa terapêutica, a gente vai conversar, a gente vai agendar, vai conversar e vai encontrar respostas, tá ok? Vamos junto nessa. Até!